Você já se perguntou por que algumas pessoas acumulam milhões enquanto outras passam a vida inteira lutando para pagar as contas? Existe uma única regra que todos os milionários seguem, e quem ignora essa regra dificilmente enriquece. Talvez você já tenha tentado economizar, cortar gastos ou até investir um pouco aqui e ali, mas parece que o dinheiro nunca realmente cresce. O problema não está na falta de esforço, mas na falta de um princípio claro e inegociável, que os ricos conhecem e aplicam sem exceção. No vídeo de hoje, eu vou te revelar essa regra, o princípio fundamental que separa os milionários de quem nunca sai do lugar. E o melhor, você vai entender como aplicá-la a partir de hoje, sem precisar ganhar na loteria ou herdar uma fortuna. Então, fica comigo até o final, porque isso pode ser um divisor de águas na sua vida financeira. A maioria das pessoas passa a vida inteira seguindo o mesmo ciclo financeiro. Ganha dinheiro, paga contas, tenta economizar um pouco, mas no final do mês sobra quase nada. E quando surge uma emergência, o cartão de crédito vira a única solução. Isso acontece porque fomos ensinados a trabalhar por dinheiro, mas não a fazer o dinheiro trabalhar por nós. A escola não nos ensinou sobre investimentos, construção de riqueza ou estratégias financeiras que realmente funcionam. E é exatamente por isso que tantas pessoas, mesmo ganhando bem, nunca acumulam riqueza de verdade. O dinheiro entra e sai, sem gerar um ciclo de crescimento. Enquanto isso, os milionários jogam um jogo totalmente diferente. Eles seguem um princípio financeiro simples, mas extremamente poderoso, que permite que o dinheiro deles cresça automaticamente, sem que precisem trabalhar mais para isso. Agora, a pergunta que você precisa se fazer é: você quer continuar no mesmo ciclo de sempre ou quer aprender e aplicar essa única regra que pode mudar sua vida financeira? Se a resposta for sim, então vamos direto ao ponto. No próximo minuto, você vai descobrir o princípio que os milionários seguem para multiplicar sua riqueza e por que ele faz toda a diferença. Então, qual é essa única regra que todos os milionários seguem? Ela se resume a um princípio simples: investir sistematicamente. Os ricos não deixam dinheiro parado, nem gastam tudo o que ganham. Em vez disso, eles seguem um processo contínuo de investir parte da sua renda, de forma automática e disciplinada, para que o dinheiro trabalhe para eles. Isso significa que antes mesmo de pagar contas, antes de gastar com qualquer outra coisa, o primeiro destino do dinheiro é o investimento. Esse hábito cria um ciclo de crescimento exponencial, graças ao poder dos juros compostos e da valorização dos ativos. E o melhor, você não precisa ser milionário para começar. O segredo está na consistência, não no valor inicial. Nos próximos minutos, vamos detalhar como os milionários aplicam essa regra, quais estratégias eles usam e como você pode começar a investir sistematicamente ainda hoje, mesmo que nunca tenha investido antes. Agora vamos direto ao ponto. O que realmente significa investir de forma sistemática? A grande diferença entre os milionários e a maioria das pessoas não está em quanto eles ganham, mas no que fazem com o dinheiro que recebem. Enquanto muitos esperam sobrar dinheiro para investir, os milionários fazem o oposto. Eles investem antes de gastar. Esse é o princípio do investimento sistemático: reservar parte da renda automaticamente para aplicações que geram mais dinheiro ao longo do tempo. Pense nisso como plantar uma árvore. Se você planta e cuida dela regularmente, com o tempo ela cresce, dá frutos e continua produzindo sem que você precise recomeçar do zero. Agora, imagine duas pessoas que começam com R$ 500 por mês. Uma gasta tudo, enquanto a outra investe essa quantia em ativos que rendem 10% ao ano. Em 20 anos, a primeira pessoa continua do mesmo jeito. A segunda terá acumulado mais de 400 mil, sem precisar aumentar o valor investido. O segredo dos milionários não é correr atrás de dinheiro, mas construir fontes que gerem riqueza sozinhas. Eles entendem que cada real investido hoje pode se multiplicar no futuro. E a boa notícia: você pode começar agora. No próximo capítulo, vamos falar sobre a mentalidade necessária para manter esse hábito e garantir que seu dinheiro continue crescendo. Investir sistematicamente é um hábito simples,
Mas o que realmente determina o sucesso financeiro a longo prazo é a mentalidade por trás desse hábito. A maioria das pessoas vê o dinheiro apenas como um meio de pagar contas e consumir. Já os milionários enxergam o dinheiro como uma ferramenta para construir liberdade e segurança. Por isso, eles não tomam decisões financeiras baseadas em emoção ou impulsividade. Eles seguem uma estratégia clara, baseada em princípios sólidos e no longo prazo. Por exemplo, quando o mercado cai, muitas pessoas entram em pânico e vendem seus investimentos. Os milionários fazem o contrário. Eles veem as quedas como oportunidades para comprar ativos mais baratos e aumentar seu patrimônio. Outro ponto essencial é que eles sabem diferenciar desejos de necessidades. Enquanto a maioria gasta dinheiro em coisas que oferecem prazer imediato, os ricos priorizam investimentos que geram valor ao longo do tempo. Isso não significa que milionários não gastam com lazer ou conforto, mas sim que eles fazem isso de forma consciente, sempre garantindo que suas decisões financeiras os deixem mais ricos no futuro e não mais endividados. A boa notícia? Essa mentalidade pode ser desenvolvida. No próximo capítulo, vamos falar sobre a importância da educação financeira contínua e como os milionários nunca param de aprender sobre dinheiro. Se existe um fator que separa os milionários da maioria das pessoas, é o compromisso contínuo com a educação financeira. Muita gente acredita que aprender sobre dinheiro é algo que se faz uma vez e pronto, mas a verdade é que o jogo do dinheiro está sempre mudando. Novas oportunidades surgem, o mercado se adapta e quem não acompanha essas mudanças fica para trás. Por isso, os milionários nunca param de aprender. Eles leem livros, acompanham notícias econômicas, fazem cursos e buscam mentores que os ajudem a tomar decisões financeiras cada vez mais inteligentes. Pense nisso. Se alguém quer ter um corpo saudável, precisa aprender sobre nutrição e exercícios. Com dinheiro é a mesma coisa. Se você não entende como ele funciona, vai continuar tomando decisões ruins e vivendo no aperto. E não estamos falando de se tornar um especialista em economia ou um trader profissional. O objetivo é aprender o suficiente para tomar decisões informadas, saber como investir, como proteger seu patrimônio e como fazer o dinheiro crescer sem depender exclusivamente do seu trabalho. Quer um exemplo? Muitas pessoas deixam dinheiro parado na poupança porque não sabem que existem opções melhores e mais seguras que fazem o dinheiro render mais. Então, aqui vai um desafio. Separe 10 minutos do seu dia para aprender sobre dinheiro. Leia um artigo, veja um vídeo educativo ou estude sobre investimentos. No próximo capítulo, vamos falar sobre um aspecto crucial para o sucesso financeiro: como os milionários gerenciam riscos e diversificam seus investimentos. Se existe algo que os milionários sabem muito bem, é que proteger o patrimônio é tão importante quanto fazê-lo crescer. Muitas pessoas acreditam que ficar rico envolve correr grandes riscos e fazer apostas ousadas. Mas a verdade é que os milionários não jogam com a própria sorte. Eles seguem estratégias para minimizar riscos e garantir que o dinheiro continue crescendo, independentemente do cenário econômico. Uma das regras básicas que eles seguem é a diversificação. Ou seja, eles não colocam todo o dinheiro em um único lugar. Em vez disso, investem em diferentes ativos: ações, fundos imobiliários, renda fixa, negócios e até mesmo ativos internacionais. Isso garante que, se um investimento não for bem, os outros compensem as perdas. Assim, eles reduzem a exposição ao risco e evitam depender de apenas uma fonte de renda. Outro ponto essencial é que os milionários nunca investem dinheiro que não podem perder. Eles sabem a importância de manter uma reserva de emergência para cobrir imprevistos e evitam tomar decisões impulsivas baseadas em euforia ou medo. Quer um exemplo prático? Muitas pessoas colocam todas as economias em uma única ação ou criptomoeda, esperando ganhos rápidos. Os milionários, por outro lado, criam um portfólio equilibrado, pensando na construção de riqueza a longo prazo. No próximo capítulo, vamos falar sobre um elemento indispensável para alcançar o sucesso financeiro: a disciplina. Porque sem ela,
Nenhum plano financeiro funciona. Se existe um fator comum entre todas as pessoas ricas, é a disciplina financeira. O caminho para a riqueza não é um golpe de sorte ou um único investimento certeiro. É uma sequência de boas decisões tomadas repetidamente ao longo do tempo. Os milionários não ficam ricos da noite para o dia. Eles seguem hábitos financeiros rígidos, mesmo quando não estão vendo resultados imediatos. E aqui está um erro que impede muitas pessoas de acumular riqueza: a falta de paciência. Elas começam a investir, mas, se não veem um grande retorno rapidamente, desistem. Os ricos fazem o contrário. Eles entendem que o crescimento financeiro é um processo e confiam no poder dos juros compostos. Além disso, eles controlam seus gastos com inteligência. Isso não significa viver uma vida de restrições extremas, mas sim evitar desperdícios e priorizar o que realmente importa. Um exemplo: enquanto muitas pessoas gastam dinheiro com carros caros e bens de luxo antes de construir um patrimônio sólido, os milionários costumam reinvestir seus ganhos e adiam a gratificação imediata. Outro ponto importante: eles criam sistemas automáticos para garantir que suas finanças estejam sempre no caminho certo. Muitos configuram investimentos automáticos, dividem suas receitas estrategicamente e revisam suas finanças periodicamente para manter tudo sob controle. E aqui vai um desafio para você. Crie um pequeno hábito financeiro que possa manter de forma consistente. Pode ser investir um valor fixo por mês, revisar seus gastos semanalmente ou estabelecer metas financeiras claras. Agora, no próximo capítulo, vamos falar sobre um segredo pouco comentado, mas extremamente valioso: como os milionários constroem redes de contatos e parcerias estratégicas para multiplicar seus resultados. O que mais os milionários têm em comum além de dinheiro? A resposta é simples: conexões. Quando você pensa em sucesso financeiro, é fácil imaginar alguém trabalhando duro, tomando decisões acertadas e acumulando riqueza, com base apenas no esforço pessoal. Mas a verdade é que as conexões certas podem acelerar ainda mais esse processo. Milionários entendem que o dinheiro não vem apenas de suas próprias ações, mas também das pessoas ao seu redor. Eles constroem redes de apoio e parcerias estratégicas, o que potencializa suas chances de crescimento. Eles sabem que, muitas vezes, o verdadeiro valor está nas oportunidades que surgem de relacionamentos bem cultivados. A maior parte dos milionários não construiu sua riqueza sozinha. Eles buscaram mentores, formaram parcerias com pessoas-chave e até contrataram especialistas para ajudar em áreas nas quais não tinham expertise. Por exemplo, um investidor de sucesso pode não ser um especialista em imóveis, mas tem parcerias com profissionais imobiliários que conhecem o mercado profundamente. Assim, ele minimiza os riscos e amplia suas possibilidades de crescimento. Além disso, os milionários sabem que quanto mais você ajuda outras pessoas a alcançar seus objetivos, mais retornos você terá em sua vida. Portanto, eles se cercam de pessoas com mentalidade positiva, que também estão em busca do crescimento e do sucesso. Agora, aqui vai um exercício para você. Quem você pode se conectar hoje para expandir suas oportunidades financeiras? Pode ser um mentor, um grupo de investidores ou até mesmo um evento de networking. No próximo capítulo, vamos falar sobre como os milionários enfrentam mudanças econômicas e aproveitam as oportunidades que surgem quando o mercado muda. Uma das maiores habilidades que os milionários possuem é a capacidade de se adaptar às mudanças econômicas. Eles não ficam paralisados diante de crises ou flutuações do mercado. Ao contrário, veem essas situações como oportunidades disfarçadas. Quando o mercado de ações cai, a economia desacelera ou uma crise financeira acontece, muitas pessoas entram em pânico e começam a tomar decisões precipitadas. Já os milionários analisam o cenário, ajustam suas estratégias e buscam as melhores opções para ajustar suas carteiras de investimento e continuar crescendo. O que os ricos fazem de diferente é entender que o mercado é cíclico. Crises fazem parte do jogo, e eles não temem esses momentos. Pelo contrário, eles sabem que os períodos de incerteza frequentemente abrem novas oportunidades.
Enquanto muitos tentam proteger suas economias, os milionários compram ativos a preços descontados, como ações ou imóveis subvalorizados. Além disso, os milionários não ficam reféns de um único setor ou ativo. Eles sabem que o mercado muda constantemente e, por isso, diversificam seus investimentos entre diferentes indústrias e tipos de ativos. Isso cria uma rede de proteção para que, mesmo em tempos de recessão, o patrimônio deles continue crescendo. Um exemplo clássico disso são os investidores que, durante uma crise econômica, compram ações de empresas que são temporariamente desvalorizadas, mas que, com o tempo, vão se recuperar. Esse tipo de adaptação estratégica é o que permite que os milionários cresçam em todos os cenários. Agora, um conselho prático: fique atento às mudanças econômicas e aproveite as flutuações do mercado para fazer bons investimentos. Isso pode ser o que separa os grandes investidores dos que ficam para trás. No próximo capítulo, vamos compartilhar exemplos de milionários reais que seguiram essas regras e alcançaram um enorme sucesso financeiro, além de algumas lições valiosas que podemos aprender com eles. Nada melhor para inspirar do que histórias reais de pessoas que seguiram essas regras e alcançaram a riqueza. Vamos olhar para alguns exemplos de milionários que aplicaram a disciplina financeira, o investimento sistemático e a mentalidade estratégica para transformar suas vidas e finanças. Um caso famoso é o de Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo. Buffett sempre defendeu o poder da disciplina no investimento. Ele começou a investir desde muito jovem, com uma mentalidade de longo prazo, e foi imensamente bem-sucedido ao construir um portfólio diversificado e fazer escolhas baseadas no valor das empresas e não nas flutuações momentâneas do mercado. Sua filosofia é clara: não coloque todos os ovos na mesma cesta, e ele praticou isso ao longo de sua carreira. Outro exemplo é Sara Blakely, fundadora da Spanx e uma das mulheres mais ricas do mundo. Ela é um exemplo de como a perseverança e a adaptação a mudanças podem ser determinantes. Blakely, que começou com uma pequena ideia, se cercou de mentores e investiu em sua educação financeira, mesmo sem ter um grande capital inicial. Ela também não teve medo de errar, o que lhe permitiu aprender com cada falha e ajustar sua trajetória. E temos também o exemplo de Elon Musk, o bilionário por trás da Tesla e SpaceX. Musk é um exemplo de como a inovação e a visão de longo prazo podem criar uma fortuna. Ele sempre se manteve à frente de seu tempo, focado no futuro e buscando oportunidades de investimento que podem parecer arriscadas para a maioria das pessoas, mas que, com a estratégia certa, se tornaram negócios incrivelmente bem-sucedidos. Esses exemplos têm algo em comum. Todos seguem o princípio de investir no longo prazo, buscar a educação financeira contínua, diversificar os investimentos e se adaptar às mudanças. Eles sabem que o caminho para a riqueza não é fácil, mas com as estratégias certas, é absolutamente possível. Então, qual dessas lições você pode aplicar em sua própria vida? O que você pode aprender com o sucesso desses milionários para começar sua própria jornada rumo à liberdade financeira? Agora, para encerrar o vídeo, vou deixar uma mensagem final de motivação para você seguir em frente em sua jornada financeira. A jornada para a liberdade financeira começa com um primeiro passo simples, mas poderoso: a decisão de agir. Ao longo deste vídeo, exploramos as regras fundamentais que os milionários seguem para conquistar a riqueza, e você também pode adotar essas estratégias em sua vida. Não é sobre o quanto você ganha, mas sobre como você administra o que tem. Então lembre-se, comece pequeno, mas pense grande. Invista de maneira consistente, educando-se constantemente sobre finanças. Diversifique seus investimentos e nunca subestime o poder das conexões certas. E, acima de tudo, seja paciente e disciplinado. Cada um de nós tem o potencial de alcançar a liberdade financeira. Basta ter a mentalidade certa e tomar as decisões estratégicas necessárias. Você está no controle da sua jornada. Agora, é hora de dar o próximo passo. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e comentar abaixo
o que você vai aplicar primeiro na sua vida financeira. Juntos, vamos alcançar o sucesso financeiro.